Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 24 e o versículo 42, amém? Mateus, capítulo 24 e o versículo 22. E depois da palavra, meus irmãos, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos da harpa cristã, que se encontra no número de 577, amém? O louvor da harpa cristã, depois da palavra 577. E a palavra se encontra em Mateus, capítulo 24 e o versículo 42, amém? E depois da palavra vou deixar um louvor da harpa cristã, 577, amém, meus irmãos? Se os irmãos quiserem acompanhar de casa, que tiver harpa, vem, meus irmãos. 577 da harpa cristã, louvor depois. E a palavra se encontra em Mateus, capítulo 24 e o versículo 42, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que você venha vigiar, meus irmãos. Porque nem eu, nem você sabem que ele vai voltar, meus irmãos. Porque quando ele voltar, é de surpresa, meus irmãos. Ele não vai avisar a hora que ele vai voltar, não. Porque se ele avisar, muitos vão se preparar. Ele vai voltar de surpresa, meus irmãos. Que você venha vigiar, meus irmãos. Porque o inimigo está aí, meus irmãos. Para nos tentar toda hora, todo instante, meus irmãos. Mas que você venha vigiar, meus irmãos. Para que você não venha cair em tentação. Para que você não venha pecar contra o nosso Deus, meus irmãos. Porque o inimigo ele é sujo, meus irmãos. Ele está aí a todo instante, né? Para fazer você pecar. Para fazer você, né? Cair em tentação, meus irmãos. Mas que você não venha pecar contra o nosso Deus, meus irmãos. Que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E a hora você não sabe a hora que ele vai voltar, meus irmãos. Porque ele vai chegar de surpresa. E que você venha estar preparado, meus irmãos. Que você venha estar revestido, meus irmãos. Para que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Que você venha se revestir, meus irmãos. De oração, de jejum, meus irmãos. Para que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Porque o inimigo ele é sujo, meus irmãos. Ele sabe como tentar a mim e a você, meus irmãos. Porque quando Deus estava naquele deserto, meus irmãos, 40 dias, 40 noites, meus irmãos, ele foi tentar o nosso Deus, né? Imagina a mim e a você, meus irmãos, né? Ele foi tentar o nosso Deus, né? Mas que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele está aí para nos tentar toda hora, para que você venha cair. Mas que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Que você venha ter revestido, meus irmãos. Para quando o inimigo ele venha lançar pratos para mim, para você, meus irmãos, né? Que ele venha saber que você não vamos cair, meus irmãos. Que ele venha saber que você são uma mulher, homem de Deus, meus irmãos. Porque ele é sujo, meus irmãos. Ele vai nos tentar, meus irmãos. Mesmo sabendo que a gente não vai cair em tentação, mas ele vai fazer tudo para nos tentar, meus irmãos. Porque ele é sujo, ele não tem nada a perder, meus irmãos. Quando ele sabe que você são uma mulher, homem de Deus, ele sabe que você não vamos cair em tentação. Mas mesmo assim, ele é sujo. Ele vai nos tentar. Mas que você, meus irmãos, venha estar revestido, meus irmãos. De oração, de jejum, para que você não venha cair em tentação, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E que você venha vigiar, meus irmãos. Porque ele não vai te falar nem o dia nem a hora. É de surpresa, meus irmãos. E que você venha estar preparado, meus irmãos. Para que naquele grande dia, meus irmãos, e você venha subir, meus irmãos. Para que você não venha ficar, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Agora eu vou deixar um louvor para meus irmãos, amém? Da harpa cristã, no número de 577, amém, meus irmãos? 577. Quem tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar, meus irmãos, ou a harpa cristã. Vamos lá, meus irmãos. Que diz assim. Vamos lá. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que está a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Oh, glória, meus irmãos. Que você venha deixar tudo no altar do Senhor, meus irmãos. Porque a gente tem que entregar tudo no altar do nosso Deus, meus irmãos. E que você venha descansar, meus irmãos. Porque Deus ele não trabalha na tua inquietação. Que você entregue tudo a Ele, meus irmãos. Que quando você entrega
tudo a Ele, meus irmãos, descansa. Aí que Ele vai mostrar, né, que é Deus na tua vida. Aí que Ele vai trabalhar na tua vida, meus irmãos. Para que você venha se controlar, meus irmãos. Venha entregar tudo para Ele, meus irmãos. Para que Ele venha trabalhar na tua vida, meus irmãos. Porque quando vocês estamos inquietos, ansiosos, meus irmãos, Deus Ele não trabalha na tua inquietação, meus irmãos. Para Deus trabalhar na tua vida, a gente tem que descansar, meus irmãos. E que nessa tarde você venha entregar tudo no altar do Senhor, meus irmãos. Aí você vai ver que Ele tem poder para fazer tudo que você não pode, meus irmãos. Mas para isso você tem que descansar e tem que entregar tudo no altar dele, meus irmãos. Para que Ele, né, venha trabalhar na tua vida. Porque Ele quer trabalhar na tua vida. Mas para isso você tem que, né, entregar tudo para Ele, meus irmãos. E descansar e se aquietar. Porque quando a gente está ansioso, inquieto, Deus Ele não trabalha na nossa inquietação, meus irmãos. Entrega tudo no altar, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, só Deus. Mas você tem que entregar tudo a Ele, descansar e se aquietar. E saber o Deus que nós servimos, meus irmãos. Eu sei que não é fácil, né, meus irmãos? A gente quando, né, estamos já passando pelas provações, né, pelas lutas, né, ficar quieto. Mas Deus é aquele, meus irmãos, que aquieta a mim e você nessa tarde, meus irmãos. Porque Ele tem poder para aquietar a mim e você. Para controlar os meus e teus pensamentos, meus irmãos. Porque Deus Ele tem poder para tudo, meus irmãos. Porque para Deus fazer algo na tua vida, a gente tem que descansar. A gente tem que se controlar. E que nessa tarde você venha se controlar e descansar, meus irmãos. Para que Deus venha trabalhar na tua vida. Para que você venha ver o poder de Deus na tua vida, meus irmãos. E vamos lá, meus irmãos. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Só o Senhor para nos dar paz, meus irmãos. Só o Senhor para nos fazer descansar, meus irmãos. Que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir, que tua alma se abriu, quando tudo deixares no altar, oh glória. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar, oh glória, amém, Jesus. Que você, meus irmãos, venha entregar tudo no altar do nosso Deus, meus irmãos. Que você venha entregar tudo no altar do Senhor, meus irmãos. Que quando você entrega, meus irmãos, com fé e descansa, Ele trabalha, meus irmãos. Porque para Deus trabalhar na tua vida não é de qualquer jeito, não. A gente tem que descansar e se aquietar. Fácil não é, meus irmãos, mas não é impossível. Porque só nós e Deus sabemos quando a gente está passando pelas provações, pelas lutas. Mas que você venha descansar, meus irmãos. Para que Deus venha trabalhar na tua vida. Para que você venha ver o poder de Deus, meus irmãos, na nossa vida, meus irmãos. Mas para isso você venha se aquietar, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendido a palavra, né? E sentido Deus está se louvor para os meus irmãos. Eu creio que Deus falou com meus irmãos através da palavra, através de louvor. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma boa tarde. E se aquieta, meus irmãos, descansa. Para que Deus venha trabalhar na tua vida, amém? Boa tarde, meus irmãos, e a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.